Recentemente eu fiz essa imagem aí no Blender. Aqui tá ela dentro do programa. E eu gravei eu fazendo isso porque eu tive a ideia de fazer um videozinho mostrando assim. Eu tô aprendendo a usar o programa, então achei que seria interessante. Então aí pelo vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que eu já sabia fazer, o que eu tive que aprender a fazer pra conseguir fazer essa imagem. E é tipo isso, eu pensei, pô, vai ficar legal, eu vou fazer porque sim. O modelo que eu escolhi pra fazer essa cena foi esse daqui da Mico Racing 2014. A idade bate forte com esse daqui. Eu tenho quase certeza que esse modelo aqui, ele é um port de algum outro modelo do Mico Mico Dance, porque no Blender ele é cheio de MMD Bone em todo lugar, sabe? Osso do MMD. E aproveitando aqui que eu falei do personagem, eu vou falar um pouquinho sobre como é mexer o personagem no Blender, quais as diferenças entre mexer aqui e mexer no MMD. Eu vou fazer comparações ao MMD porque eu já usei o MMD mais de uma vez aqui no canal e eu tenho um certo grau de familiaridade com o programa, não sei se conta, porque o MMD normal eu não uso porque eu acho horrível. Eu uso esse outro aí que é tipo uma versão modificada, mas cara, é só tipo, é o mesmo programa só que com outra textura, tá ligado? Então tá de boa. Então no MMD tu spawna o bonequinho e tem tipo esses monte de triângulo azul aí. Esse negocinho azul aí são os ossos, é esse o nome mesmo. Cada negocinho desse é um osso e tu mexe o osso, tu roda aí pros lugares ou muda o lugar dele e tu pode rotacionar ou mudar o osso de lugar que tu faz a pose, tu faz o movimento do personagem. Algo que eu quero relevar muito aqui é que no MMD os modelos sempre tem um osso diferente no pé. Aqui no programa que eu uso ele é um quadradinho assim, ó. E esse osso ele é do pé. Se tu pegar esse osso e tu mexer ele para outro lugar, o resto da perna segue junto. Esse tipo de osso é chamado de IK, o tipo de osso diferente daqueles outros que tu só consegue girar. E eu tô falando sobre isso porque os modelos de MMD, todos têm IK no pé. Se tu selecionar o osso do pé e tu mexer ele, o resto da perna segue junto. Padrão, mas por um motivo desgraçado, os modelos do MMD eles nunca vêm configurados para ter essa mesma configuração, só que na mão. Então, por padrão, todo modelo que tu pega, tu tem que ir rodando o braço do boneco para ficar no lugar que tu quer. É horroroso. Agora aqui no Blender é um pouco difícil de falar sobre, porque o formato desse esqueleto que tu usa para mexer o modelo, ele muda muito dependendo de cada pessoa que fez o modelo, sabe? Então às vezes tu pega o modelo que é de um jeito, às vezes o modelo é de outro, sabe? Então varia muito. Mas esse modelo aqui da Mico, ele segue bem o padrão, que é tipo essas caixinhas, esses contornos aí em volta do boneco. É visualmente diferente, mas na prática é exatamente a mesma coisa, tu só seleciona ali, tu mexe. A maior diferença é que aqui o pessoal não brinca. Aqui, se tu pegar a mão e mexer ela, olha o que acontece, gente. Gente, inacreditável isso, né? Vocês não têm noção do quão mais fácil é fazer tudo com isso. Então toma essa da MMD, toma aí, ó. Blender detonando o programa de 20 anos de idade. Toma. Tá, então agora vamos pra cena que eu fiz ali no Blender. Seguinte, eu já falei aqui no canal que eu gosto muito de cenas e estéticas mais sombrias. Então é ruas escuras e mal iluminadas, assim. Eu gosto muito dessa vibe neon. O melhor exemplo que eu consigo disso é o Raincode, sabe a cidadinha do Raincode? Que é toda meio roxa, assim, aqueles tons de roxo, azul, verde. Tudo nesse esquema meio escuro. Eu adoro essa ambientação. Então eu queria fazer um negócio meio parecido ali. E eu também tive a ideia de fazer amigo fumando, porque sim. Essa daí eu confesso que foi só porque sim mesmo. Então vamos começar aí o bagulho, tá ligado? Primeira coisa que eu fiz aí depois de spawnar o modelo foi criar um negócio plano pra fazer a parede ali no ângulo. Aí depois eu fiz só um tijolo pra ficar mais fácil de editar. Posicionei ele ali mais ou menos onde eu queria que ficasse e usei os mais avançados hacks do Blender pra fazer o quê? Pra multiplicar esse tijolinho em vários outros. Então ao invés de eu ter que ficar copiando e colando o mesmo bagulho várias vezes, o Blender faz sozinho. Aí tá, fiz todos os tijolos de um lado, eu só copiei desse lado e colei no outro. Aí eu passei pra outra coisa, vou fazer o chãozinho um pouquinho do fundo. Então meti um plano ali, estiquei ele ali pra trás pra fazer um corredorzinho assim, né, pra ficar vibe. E fiz uma rua com uma parte do outro lado da rua, assim. Então o fundo ali, a estrutura do fundo já tava pronta. Aí agora é o seguinte, eu vou começar a fazer uns deslizes, porque quando eu tô fazendo uma coisa, eu geralmente fico pulando de um tópico ou de uma coisa pra outra o tempo inteiro. Então, né, eu tava ali fazendo o fundo, aí a próxima coisa que eu decidi fazer foi o céu. Porque sim, pra tu mudar o céu, tu tem que editar esses bagulho aí, que francamente eu não vou explicar, porque nem eu sei como é que funciona esse negócio aí. O jeito que eu faço é, eu vou tentando adivinhar o que vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes não. E é assim que eu faço, acabou. Ali quando eu tava futricando, eu lembrei de um negócio que eu tinha visto uma vez, que era que dava pra botar uma imagem no fundo. Aí, obviamente, eu fui testar com uma imagem da Gura, botei a imagem da Gura no fundo e ficou lindo, ficou incrível, assim. Eu acho que se a cena fosse assim, mano. Aí tá, eu fiquei uns minutos aí futricando
no céu. E o resultado final que eu cheguei é tipo um céu preto, assim, bem pretão pra ficar à noite, com umas estrelas bem fraquinhas que eu, francamente, eu acho que no YouTube nem vai dar pra enxergar. Aí eu ajeitei uns bagulho da iluminação ali e fui fazer a parede de tijolinho que fica lá no fundo, sabe? Bem na esquerda ali do beco. Fui fazer os tijolinhos. Quis fazer um tijolinho bem pequenininho, assim, pra ficar diferente, né? Claramente diferente daquele tijolão grande que tava ali atrás da mico. Só que assim, eu exagerei um pouquinho na hora de fazer esse tijolo, porque eu fiz muitos tijolos. Tipo, olha isso, eu fiz muitos tijolos. Metade disso aí nem aparecia na câmera, irmão. Chegou um ponto que quando eu selecionava esse objeto e botava pra aparecer o traçado assim, sabe? Lagava o programa. Depois de fazer aquele desastre da parede que derreteu o meu PC, eu decidi posar a mico, né? Deixar ela bonitinha ali pra arrumar a câmera depois e tal. Então aqui vocês vão ver mais ou menos como é que é o processo de tu movimentar o personagem no Blender. É aquilo, é um processo muito parecido com o MMD. Se tu é familiar com o MMD, tu vai ver que é muito parecido. Até porque os conceitos ali, os princípios são a mesma coisa, até pra animar é a mesma coisa. Aí tá, eu queria fazer a escorada na parede, eu demorei muito tempo pra conseguir fazer a escorada na parede, porque eu ficava entortando a coluna dela de um jeito que não fazia sentido. Aí beleza, mexeu ela ali, botou assim daquele jeito ali, fui fazer a boquinha. Tão ligado como que no MMD tem aqueles, eu acho que é Morph o nome, que é um negocinho que tu pode mudar o valor assim de 1 a 0 e ele altera o formato de alguma coisa do personagem, geralmente boca, olho, sobrancelha, esse tipo de coisa. O Blender, dependendo do modelo, usa exatamente o mesmo sistema. Então, ó, tamo junto pra caramba aqui, meu. Aí eu fui lá, deixei a boquinha dela um pouquinho aberta, assim, sabe? Num formato meio de U. Não gostei como que os dentes dela estavam aparecendo, então só fui lá e tirei os dentes do lugar. Incrível. Aí eu fui ali mexer a mãozinha que ia segurar os sigas, né? Aí depois eu tava satisfeito, tinha que fazer os sigas, né, meu? Aí eu meti um cilindro ali, deixei ele bem pequenininho. Botei ele na boca da mico pra conseguir ver o tamanho, se tava certo, se tava bom. Satisfeito, meti ele entre os dedos e botei tipo essa pontinha aí que era pra ser como se fosse a cinza do Sigas, tá ligado? Aí aqui começou um processo que demorou, gente, demorou, que era fazer a fumaça do Sigas. Seguinte, eu não sabia fazer fumaça, eu sabia fazer nuvens, eu tinha visto um tutorial de como fazer nuvem no Blender, eu assumi, cara, nuvem é fumaça branca que tá no céu, né, teoricamente, então deve ser o mesmo processo, velho. Aí a primeira coisa que eu fiz pra fazer a fumacinha do cigarro foi botar um monte de bolinha, assim, tipo um cilindro torto, em cima do cigarro, como se fosse a fumaça subindo, tá ligado? Aí ficou um treco todo duro, assim, todo torto. Aí depois eu adicionei um volume que usava esse objeto como base pra fazer fumaça, pra fazer tipo um bagulho denso, assim, sabe? Escuro. Aí aqui eu fiquei 38 horas e meia futricando em textura, futricando em configuração dessa porcaria aí. Aí eu queria fazer ela soltando fumaça pela boca também, sabe? Como se ela tivesse acabado de dar uma tragada. Aí o jeito que eu fiz isso foi botando uma vuvuzela na boca dela e fazendo o mesmo processo, usando um volume que usava esse objeto como base para criar um negocinho escuro de fumaça. Quando eu fiz isso, eu percebi que nessa pose que ela tava agora, ela tava soprando fumaça na própria mão. Aí eu decidi dar uma mexida na cabeça dela, botar ela um pouquinho pro lado, assim, sabe? Que é o jeito que tá na imagem final aí. Aí feito isso, pum, fumaçona. Ficou bom. Cara, ficou parecido com o que eu queria, assim, eu não vou mentir nessa parte. Aí depois que eu terminei essa parte, eu comecei a fazer alguns dos materiais da cena ali, pra ter cor, pra ter textura e tal. E assim, eu vou pular essa parte completamente, me desculpe, mas vocês não merecem a dor que é fazer isso. É muito chato, cara. Mas enfim, depois de futricar ali um tempão, comecei nas luzes. Parte extremamente importante, né, meu? Por padrão, a luz vem branca e eu não quero luz branca, porque não é a minha vibe. Então ele meti uma luz roxinha, uma luz azulzinha. Aí depois de fazer isso, eu comecei a fazer parte do fundo de novo. Eu falei, gente, eu começo a fazer as coisas tudo torto. É pulando de um bagulho pro outro, irmão. Eu queria fazer um letreiro neon lá no fundo. Ainda bem que isso é bem fácil de fazer no Blender. Não falo nem de brincadeira, de sarcasmo, é realmente muito fácil. Porque o Blender tem uma ferramenta de texto. Então tu bota o texto, digita o texto, transforma ele em objeto e pronto. Bota o material nele que brilha e pronto. Meti ali uns detalhezinhos no fundo também. Eu fiz essa porta com uma escadaria que na imagem final não dá pra enxergar porque tá muito escuro. Mas na hora ali eu tava enxergando, então tava incomodado com isso, daí eu fiz. Aí depois disso eu fui fazer o poste, e eu já peço perdão assim a todos os entusiastas de postes de luz, porque esse que eu fiz ficou uma tragédia de feio, ficou um treco, todo meio liso assim, meio torto, parece uma espaçonave, ficou todo feio, mas ainda bem que um treco fica lá no fundo, nem dá pra enxergar, só consegue ver que tem uma luz, tá ligado? Aí depois de ficar futricando lá no fundo, eu decidi fazer o cigarro. Aí é o seguinte, o Blender, ele tem um modo de escultura, que tu pode esculpir coisas assim, sabe? É bem literal, é tipo como se tu estivesse brincando de
argila, sabe? Tu consegue puxar, tu consegue botar buraquinho, fazer um monte de coisa assim. Acontece que existe um bagulho, é um negócio que eu não sei nem se eu vou falar aqui, pra falar a verdade, tipo, falar a fundo. Esses modelos que a gente cria, eles têm uma geometria, sabe? Eles têm aquele formatinho. Né? Se vocês já viram o wireframe de modelo, que é aquele negócio que é só tipo uns riscos dos polígonos, os modelos, eles têm um formatinho meio bonitinho, sabe? Que tu quer manter um formato legal ali. E quando tu esculpe, o Blender, ele caga completamente para isso. Então eu comecei ali a fazer a pontinha do cigarro, comecei a fazer ela toda tortinha, toda cheia de defeitos. E o que antes era esse cilindro incrível, todo bonitinho, virou isso daqui. Virou um bagulho preto, irmão. Não, ficou uma bosta, mas pelo menos o cigarro agora ele é tortinho. Olha, o cigarro tem formatinho. Aí depois eu comecei a botar o material ali no cigarro, né? Fiz a pontinha ser cinza, botei ali uma pontinha meio brilhante para ser a parte acesa do foguinho. Aí, pô, feito isso, eu queria renderizar ali uma imagem, né? Eu queria renderizar ali pra ver como é que tá. Fui lá, cliquei, renderizar imagem. Aí depois de 3 horas processando a imagem, ela veio assim. Ela veio assim, olha que lindo, gente. Na hora que eu fiz os objetos da fumaça serem invisíveis, eu esqueci de desligar eles pra aparecer no render também. Desliguei no render e aí ficou a fumacinha. Muito legal, parabéns. Aí depois eu voltei em outro dia ali pra continuar o resto. Dei uma modificada ali um pouquinho na pose da Miko, botei esse braço dela que tava levantado antes pra baixo. Aqui eu fui tentar fazer alguns objetos pra botar de fundo ali na cena, né, pra ter tipo lixeira, pra ter lixo no chão. Só que eu não levei em conta que a cena final ia ter o Depth of Field, sabe, que ia borrar o fundo. Então no resultado final nem dá pra ver que tá ali os bagulho. Aí aqui eu comecei outra aventura que demorou um tempinho pra eu conseguir acertar, que era, eu queria fazer uma camada de neblina meio grossa que ficava perto do chão. Eu fiz ela exatamente do mesmo jeito que eu fiz a fumaça dos Sigas, só que eu demorei muito para conseguir fazer essa fumaça realmente ser visível no render final. Eu vou pular um pouco das coisas que eu fiz, mas a minha solução foi colocar a luz no chão. Tá vendo aí na imagem final que o chão ali naquela parte da esquerda é um pouquinho roxo? Aquilo ali é porque tem uma luz no chão. Eu botei ela porque senão não dava pra enxergar a neblina, mano. E é só por isso, tipo, se não fosse a neblina, não ia ter luz nesse corredor. Então, de certa forma, até é bom que eu tentei fazer isso. Aí tá um pouquinho mais de futricar com o material. De novo, eu vou livrar vocês da dor que é fazer isso daí. Aí aqui eu comecei uma jornada pra conseguir fazer poças de água. E eu fiquei feliz porque no editor, com esse sombreado meio cinza assim, sabe, sem o processamento adequado, tava tipo exatamente do jeito que eu queria que ficasse, mano. Eu pintava a textura e ficava branco ali, e eventualmente começava a refletir o cenário. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Aí tá, não, pintei tudo branco, tudo de branco ali no chão, pra ficar aquele chão top, tá ligado? Botei na visão da câmera, botei pra ficar sombreado e não dava pra enxergar absolutamente nada. Muito legal. Eventualmente, com a luz que eu coloquei no chão, ficou um pouquinho melhor, tipo, na imagem final até dá pra enxergar um negocinho que era pra ser uma poça ali no fundo, mas é muito de leve. Aí depois dessa parafernália aí, eu fui terminar o fundo. Criei uma janelinha aí, que é só 4 quadrados um do lado do outro, com um material que emite luz, pra parecer que tá brilhando a parte de dentro. Criei ali um terraço que não dá pra enxergar na imagem final, tamo aí. Meti umas cores ali, meio roxo, meio vermelho, nesse prédio, pra ficar vibes. E pum! Tava essencialmente pronto o fundo da minha imagem. Agora aqui, quase chegando no final, né, da cena, eu queria arrumar um negócio que tava me incomodando um pouquinho, assim. Que era, esses tijolos que estão atrás da Miko, eles eram muito perfeitos. Eles eram todos exatamente do mesmo tamanho. Então eu usei de novo o modo de esculpir do Blender, pra deixar ele todo torto ali. No fim das contas, não ficou lá tão incrível assim, né? Não ficou aquele tijolo super realista, mas eu diria que ficou bem melhor do que o que tava antes, porque agora realmente cada tijolo ali tem imperfeições próprias. Acho engraçado que se tu abrir essa cena no editor é só aquela parte que é assim, o resto é tudo perfeitamente retangular. Aí com a imagem praticamente já pronta, eu comecei a dar uma futricada nas cores ali pra tentar ver se eu conseguia deixar um pouquinho mais vibes. Aí depois de ficar satisfeito ali com as cores que eu arrumei, meti as últimas configurações no bagulho de render e pum, saiu a imagem final 100% pronta. E cara, assim, gostei bastante de fazer. Não demorei muito, eu demorei acho que tipo umas 3 horas só pra fazer isso, se somar todo o tempo. Eu acho que eu consegui atingir a vibe que eu queria, a ambientação que eu queria, aquele negócio escuro, com os tons de roxo e tal. Consegui fazer a fumaça, consegui fazer a névoa. No meu conceito, ficou bom. Um negócio engraçado que eu não percebi na hora que eu fiz o render é que se vocês olharem ali no olho esquerdo dela, dá pra ver que tá brilhando o cabelo. É porque o olho dela emite luz. Essa parte branca do olho dela brilha. Eu não sei
por que brilha, mas eu sei que se tu desligar o brilho, fica cinza o olho, fica muito feio. Então tem que ficar assim, não tenho muito o que fazer. Não atrapalha em nada também, então tá bom, vai. E é isso, pô, a jornada aqui foi legal. Eu queria muito fazer mais coisas assim no Blender, sabe? Fazer cenas, fazer animações, porque é muito bom de animar no Blender. Eu já fiz umas 3 animações no Blender e é muito bom. Tipo, vindo do MMD, o Blender é outro mundo, mano. O único problema é que dependendo do modelo que eu uso, o PC, ele fica muito triste comigo. O computador, ele odeia o Blender. Tipo, eu achei esse modelo da Arona aí muito bonitinho, esse modelo. Eu queria fazer uma animação com ele, e a ideia que eu tive era animar ela fazendo moonwalk. Não sei porquê, eu só quis fazer. Aí eu falei, vou fazer ela girando aqui não sei o que, mexendo o pezinho e tal. Só que por algum motivo, desgraçado, de novo, desgraçado, esse modelo faz o Blender rodar a 7 FPS. Agora vocês imaginem o negócio. Imaginem fazer uma animação que era pra rodar 24 FPS enquanto o programa roda 7. E eu não sei exatamente por que isso acontece. Eu acho que é porque esse modelo ele tem tipo uma física ali no cabelo e na roupinha dela. E é uma sacanagem porque o modelo é mais bonitinho, pô. Mas mano, pô, legal aí, rapaziada. Dei ideias aí de coisas pra fazer no Blender que talvez eu faça, viu? Se não for muito difícil, talvez eu faça, ok. E tamo junto aí. Muito obrigado.